Bem, considerando tudo isso que a Larissa colocou, né, a visão do estudante, um cenário desafiador do ponto de vista de acesso a um ambiente de pós-graduação lato sensu mais tradicional, como a residência, mas é óbvio que o mercado ele não fica parado, né? Principalmente o mercado não regulado, um mercado que está precisando ter um marco regulatório e intervenção estatal mais forte, porque ensinar a saúde é uma concessão pública, e o que está acontecendo, indubitavelmente, é um liberalismo absurdo, e onde há... E essa frase eu falei já umas 3 ou 4 vezes essa semana, e nunca escutei ninguém falar. Então, se vocês escutarem fora desse ambiente, essa frase é minha, tá, gente? Onde existe a mão invisível do mercado, tem que ter uma mão muito visível e forte do Estado. E o fato é que existe uma mão invisível no mercado, ampliando vagas de graduação de medicina, sem nenhuma métrica ou compromisso com o campo de prática, sem nenhuma métrica e compromisso com qualidade, está gerando isso que Hilário colocou, que é um ambiente desproporcional entre vários egressos de cursos de medicina, todos com carimbo, porque, no final das contas, o nível qualificador é o mesmo, né? O carimbo e o número de registro vai ser o mesmo de quem formou-se em A, B, C ou D, e um estrangulamento do ponto de vista de porta de acesso à pós-graduação estrito sensu, à pós-graduação lato sensu, tradicional, residência. E aí abre esse cenário de que o mercado que não fica parado, vocês devem ser acessados diariamente de oportunidades de especializações, pós-graduações, inclusive com muitos convites, eu diria até que inapropriados, né? Do tipo, torne-se dermatologista em 2 anos, aulas sexta-noite e sábado-dia, pagando R$ 3.700 por mês. Eu não estou criticando o método, porque não é a quantidade, mas algumas certezas são. Eles estão vendo um paciente de verdade? As pessoas que estão ensinando, elas têm algum conhecimento de metodologia pedagógica acadêmica que realmente possa minimamente garantir que o conhecimento está sendo transferido de forma adequada? E isso, mais uma vez, é a mão invisível do mercado, né? Que olha aquelas desproporções em barras que você colocou, literalmente como sendo oportunidade para ganhar mais dinheiro. E existe uma grande corporação de saúde, de educação em saúde no Brasil, que ela está atacando as 2 frentes. Ela, de forma quase que proposital e orquestrada, está explodindo a ampliação de vagas de graduação. Sabe por quê? Porque ela está oferecendo na outra ponta a pós-graduação. Vocês entenderam o grau do maquiavelismo da coisa? Eu vou lançar um bocado de estudantes, vão tornar-se médicos, não vão ter acesso à residência. Não estou preocupado, porque não é importante se eles vão ser bem capacitados. Embora a pessoa que pensa isso tem que ser no nível de estupidez, e me desculpem o adjetivo mais forte, essa pessoa não vai adoecer, não. A mãe dessa pessoa não vai adoecer, o filho dessa pessoa não vai adoecer, não. Quando adoecer, ele tem que lembrar que vai ter um profissional de saúde lá no posto de saúde, e mesmo no hospital privado, que ele vai torcer que não seja da faculdade dele. Ele vai torcer que seja de uma faculdade onde ele possa ter garantia que, durante a formação, aquele médico, aquele recém-formado, ele realmente aprendeu medicina ou aprendeu qualquer outra especialidade de saúde num ambiente onde realmente ele teve um campo de prática efetivo. O que significa que, sob essa lógica extremamente minimalista, já prova-se que ela não é perene, ela é finita. Em algum momento, a boca vai morder o rabo e vai entrar num processo de autofagia esse sistema. E eu torço que o Estado no sentido, sem nenhuma defesa absolutamente a política estatal ou estatizante, mas que o Estado, como responsabilidade constituinte, tenha uma visão crítica e atue para prevenir o dano esse que já está sendo posto. Mas, bem, chega de discursos cansativos, vou falar rapidamente aqui como inovar com qualidade para oferecer a melhor jornada. Gente, repetindo o que Larissa colocou, quais são os grandes desafios do modelo educacional tradicional? Existe uma falta de inovação pedagógica, eu escutei Larissa falando, porque no meu tempo era assim, e essa pessoa provavelmente aprendeu também com alguém que disse que no meu tempo também era assim. E o que aconteceu foi que
Eu cheguei a assistir lá na Federal de Pernambuco, Larissa, muita aula com retroprojetor. Eu acredito que na FPS já substituíram isso, né? Massa, Cacá, que bom. Mas o fato é que, independente da tecnologia que você entrega o conhecimento simplesmente tiveram pessoas que pegaram o retroprojetor e transformaram em slides de PowerPoint. Então, há uma dificuldade com a falta de inovação pedagógica. Inserir tecnologia e não necessariamente tecnologia é inserção de inovação. É algo que está posto. A desigualdade de acesso, né, gente? Quando a gente primeiro considera que as universidades públicas, aquelas onde você não tem que pagar, elas primeiro só representam 33% da oferta de campos de vagas de graduação. Mas, fatalmente, a gente está falando de um ambiente que, por mais capítulos de cotas, particularmente em nome da minha pessoa, tá, eu apoio e aprovo, eu acho que é super bacana, há de se combater uma desigualdade histórica existente, que ninguém pode ficar cego a isso, mas mesmo com políticas de cotas, a gente está falando de que aquelas vagas sobressalentes elas vão ser disputadas por alunos que tiveram já lá atrás no ensino médio oportunidade diferente de aprendizado, oportunidade diferente de convivência socioambiental, cognitiva e emocional, o que significa fatalmente que essas pessoas, algumas pessoas vão estar mais qualificadas, outras menos qualificadas, e isso não tem nada a ver com inteligência ou com capacidade, tem simplesmente com dificuldade da pessoa ter um ambiente onde minimamente ele fosse bem nutrido, bem amado, bem educado, para que pudesse ter uma absorção do conhecimento, para que ele pudesse conseguir fazer uma prova minimamente com igualdade. O que significa que a gente, sob qualquer ótica, e aí falando do privado, está mais posto ainda, né? Porque a gente entra com outro elemento, que é o elemento do custo da mensalidade. Uma mensalidade cara, onde a gente não pode imaginar que todos, por mais que tenhamos políticas de subsídios governamental, que todos vão pagar. O que culmina com desigualdade de acesso, que tem raízes antropológicas. Sempre houve um elitismo no acesso a instituições de saúde, porque era o filho do cara que já era médico, era o filho do cara que era do engenho de cana, da fazenda de café. Então, era sempre o dono do capital que tinha acesso à oportunidade e de perpetuar o status quo através, agora, pelo menos, de educação. A desconexão entre a teoria e a prática, particularmente, eu fui de um currículo dito como extremamente ultrapassado, né, onde a gente passava 5 anos em sala de aula e eu só tive 1 ano de internato. Isso deve ter contribuído muito negativamente para a minha péssima formação médica. E aí estão se discutindo agora avaliações de educação em saúde e caminhando praticamente para que uma ampliação do campo de prática. Hoje, você já vive numa rotina, vocês 3, pelo menos, de 2 anos de internato, particularmente na FPS, vocês têm contato com o estudante desde o começo, né? Seja na atenção básica, através das unidades de saúde da família. A partir do 2º ano, vocês já estão dentro do ambiente ambulatorial e de baixa complexidade daqui do IMIP, vai ascendendo de complexidade até chegar no internato, onde vocês vivem a rotina da alta complexidade do hospital. Mas não é a realidade de todo mundo. Na verdade, o que a gente tem é um ambiente extremamente dicotômico, sala de aula, 120 pessoas, projetor, teoria. Estou assim, fazendo uma caricatura, coloca todo mundo no ônibus, coloca dentro do hospital, fecha a porta, aprendam, pego vocês daqui a 2 anos. Né? E estão começando a elencar, Ana, que talvez a grande ruptura da tecnologia de educação em saúde médica seja oferecer mais campo de prática. Então, algumas universidades já estão discutindo 3 anos de internato. E aí a gente já começa a discutir, ou pelo menos ter algumas verdades. Primeiro, há campo de prática para que a gente amplie mais ainda, e há campo de prática com um mínimo de capacitação ambiental, estou falando de espaço físico, e talvez muito mais significativo, como é que está a capacitação do docente? Como é que está a capacitação do preceptor? Inclusive para um cenário extremamente desafiador, um ambiente agora que a gente vive numa sociedade absolutamente cisgênero machista, quando a gente está enfrentando no bom sentido, uma boa briga essa, onde a gente vai ter até 2030 algo em torno de 70% das egressas dos cursos de medicina vão ser mulheres. Então, quando nós estamos nos preparando para receber mais mulheres no campo de prática e mais mulheres que, fatalmente, em pouco momento, vão ser educadoras. A obsolescência tecnológica, particularmente no campo da saúde,
o desafio é absurdo, né? Porque, primeiro que você tem uma informação global, os alunos descobrem muito rapidamente que surgiu um exame ou uma tecnologia em Xangai que consegue dar um diagnóstico mais preciso ou, eventualmente, uma cura mais eficiente para aquela patologia e cobra-se. E cobra-se aquilo no campo de prática. E a gente, eventualmente, pode ter dificuldade até de oferecer um raio-x convencional. E, fatalmente, uma coisa que não se admite para o profissional formado em saúde é a ausência da autopercepção de ser formado continuamente. Mas a gente vive ainda desculpe o pleonasmo, a gente vive ainda achando que está jogando videogame enquanto era criança e adolescente. Sabe por quê? Porque parece que a gente vive passando de fase, né? E aí chega um momento que, quando você tem o The End, enfrentou o chefão e acabou o jogo, zerei o jogo. Quando o quê? Quando faz a formação tradicional, eu fiz meu ensino médio, fiz a minha graduação, fiz a minha residência e The End, zerei o jogo. Próxima fita, gente, fui para a época da fita ainda, né, que a gente soprava. Primeiro que é inadmissível achar que um profissional de saúde pode se achar plenamente formado. Então, quero alertar para vocês, esse jogo não tem chefão final. E cada vez que vocês acharem que está terminando uma fase, vai vir uma outra fase com um chefão mais difícil ainda. O que significa que a necessidade de se formar e de manter essa capacidade de formação de ato contínuo é posto. Agora, a pergunta é, as instituições estão preocupadas com isso? A gente está preocupado simplesmente em receber o aluno, dar graças a Deus que você vai se formar daqui a 2 anos e tchau. Não. As instituições, em geral, não estão preocupadas com isso. Então, a gente tem que começar a se preocupar como um ambiente de long life learning, onde a gente entenda que o início pode ser esse início mais modulado, mais robusto, mais pesado, porque é assim que, até do ponto de vista legal, isso é nos obrigado a fazer. Mas o que é que nós podemos fazer de atratabilidade para aquele aluno, uma vez que sai da instituição, volte para a instituição? Particularmente, hoje de manhã, eu tive uma discussão muito rica falando sobre detratores e promotores de um ambiente de saúde. E uma pessoa disse, não, eu tenho certeza que os alunos do IMIP, da FPS, falam muito bem do IMIP. Eu falei, óbvio que falam muito bem do IMIP, não vão falar muito bem do servidor do Estado, porque eles estão defendendo, por uma questão barrista, um ambiente de prática deles. Eu quero saber se eles falam bem do IMIP quando saem do IMIP. E depois de 10 anos, quando saem do IMIP, eles continuam falando bem do IMIP. E por que isso? Porque o princípio de Harvard, o princípio harvardiano de comunidade aluno, comunidade discente, é transmitir o sentimento de pertencimento e de engajamento, não é só, mas principalmente quando o aluno não está mais em Harvard. E daí tem momentos de ligação, e o que você está fazendo é um grande aquário, que, independente de onde esse aluno esteja no mundo, ele vai ser um defensor e, mais ainda, ele vai ser um consumidor de produtos de educação de longo termo. Por que mudar? Porque quem não muda, né, Ricardo? Morre. E, obviamente, que para mudar, a gente tem que ter a primeira percepção de que a não mudança está associada a uma terminalidade fatal. Então, há necessidade de implementar ações e metodologias inovadoras que vão possibilitar essas rápidas adaptações que o ambiente está em constante mudança. Há necessidade de incorporação de novas tecnologias. Vocês vêm de uma escola de medicina inovadora, onde implementa uma metodologia ativa de tantas outras que existem, chamada PBL, aprendizado baseado em problemas. Sabe-se que existem outras fronteiras a serem abordadas, como aprendizado baseado em times, e, particularmente, a FPS também está caminhando para essa nova fronteira, quando está discutindo muito fortemente o interprofissionalismo. E esse interprofissionalismo, que hoje, inclusive, com a ação do CAAS, e quão rapidamente a gente consiga integrar isso na prática assistencial, vai garantir a implementação de um TBL. Você vê que a gente brinca com as letras, né? FPS, FTS aqui em cima, PBL, TBL. A gente vai garantir a implementação de um TBL de forma muito mais orgânica do que simplesmente através de uma normativa. Agora vamos ensinar TBL. Essa provocação, né, o DNA da inovação educacional, nós temos que, como condição sine qua non, mas não obstante, ou não suficientemente em cima dessas verticais, a gente tem que estar atento à adaptação ao mundo digital, a gente tem que buscar engajamento do aluno num ambiente muito mais promíscuo de dificuldade de atenção. Então, chamar e convocar
o aluno ao estar engajado é você estar competindo com tudo. Competindo com rede social, competindo com a necessidade de pertencimento no mundo VUCA, né? No mundo de volatilidade, no mundo de verdades muito suspeitas de serem consideradas verdades no dia seguinte. Então, a gente tem que fazer muito malabarismo para conseguir o aluno fixado, para conseguir o aluno atento e engajado à necessidade de aprender e de ensinar. E, obviamente, cada pessoa é única, é individual, é muito difícil você lidar como rebanho a necessidade da personalização do ensino, de entender as facilidades e dificuldades de cada aluno perante aquele assunto que é colocado. Mais uma vez, eu juro a vocês, eu não estou ganhando nenhum jabá da FPS, não, mas o modo de metodologia com tutoria, 12 alunos para um tutor, me parece muito mais razoável, muito mais fácil de personalizar o aprendizado. Novas competências, e aí, eu acho que associado a isso, a visão de criatividade e inovação, mas quando a gente está falando de novas competências, é óbvio que a gente não está falando de desenvolver somente novas competências do ponto de vista hard, porque isso você vai aprender sozinho, vendo um vídeo, sozinho, lendo um PDF. O que a gente tem que criar é um ambiente extremamente estimulador para que novas competências como pensar a pensar, competências de social skills, de people skills, competências de criticidade, competência de entender que o ambiente de tratamento ele extrapola meramente a prescrição alopática e ela vai para uma necessidade de visão socioambiental, de onde aquele ser está inserido e que, muitas vezes, a ação de prescrever um analgésico, ela, além de ser danosa, ela é absolutamente inócua se você não der uma mera orientação higiene dietética adequada sobre o contexto socioambiental que aquele paciente está inserido. Os pilares da mudança, então, isso aí tem que ficar bem forte para nós, docentes, a personalização do aprendizado. A tecnologia ela não é fim, gente, a tecnologia ela é exclusivamente meio. E cada tecnologia ela tem que ser identificada sob um olhar muito crítico se realmente ela é uma facilitadora ou uma dificultadora. Não é inserir tecnologia por inserir. A adaptação ao ritmo do aluno também, mais ou menos, né? Se não acompanhar, vai embora. Obviamente que a gente tem que entender que o próprio conceito de estar apto ou inapto é uma verdade extremamente relativa sobre várias óticas, sobre a ótica de hoje, sobre a ótica de amanhã. Então, é claro que a gente tem que pensar na individualidade do aluno e, ao invés de fazer uma avaliação centrada no professor, ou seja, é a prova que o professor gosta de aplicar, porque ele metrifica se aquilo é mais fácil ou mais difícil, é uma avaliação centrada no aluno. O aluno sentir-se confortável fazendo aquela prova, o aluno consegue dar um feedback pós-final de prova, se realmente aquele conhecimento ele for bem absorvido. Para isso, o desenvolvimento de habilidades além do currículo, o pensamento crítico e criativo, aí eu estou sendo redundante só para ficar muito claro a maneira que a gente pensa, o processo de colaboração e comunicação, a alfabetização digital, e aí eu estou falando de um termo, a literacia, né? Literácia ou literacia, Rafa? Literácia. Eu fui brindado com esse termo recentemente. É realmente ter que ensinar a conviver com os guerigueres e os ambientes tecnológicos e as tecnologias que estão postas. Tá? E a necessidade de colocar isso, se for possível, tatuado. Você está saindo daqui, mas você precisa continuar aprendendo o tempo todo. Como conclusão, então, em próximos passos para essa muito pretensiosa afirmação aí, o futuro da educação, eu quero olhar para trás e não olhar para frente, porque a essência está aqui dentro. Eu recentemente disse, Ricardo, que se eu fosse obrigado a extinguir algum adjetivo aqui dentro dessa instituição, fosse obrigado, não gostaria, eu talvez extinguisse a criatividade. Isso pode ser chocante. Mas a gente já teve um ambiente tão inovador, tão disruptivo, tão criativo. Faz o seguinte, se eu tiver que extinguir um adjetivo, extingue criatividade. Agora, olha tudo que foi escrito, tudo que foi idealizado, tudo que foi pensado, tudo que por vezes foi construído e agora precisa ser reconstruído, porque o professor já fez muita coisa. E tem muita coisa que a gente só precisa rememorar, requentar e colocar de novo em pé. E aí deixo uma frase dele muito impactante, que, conscientemente ou não, o homem somente se realiza plenamente quando se esquece da sua individualidade, se eleva e se projeta como parte integrante do imenso corpo social ao qual ele pertence.
Então, eu concluo minha apresentação, não antes de pedir, por favor, que vocês acessem aí, tá? Isso é uma cortesia para todos vocês que estão aqui. Impeduca, como vocês sabem, oferece material didático, tem cursos que são pagos, cursos que são naturalmente que são cursos não pagos. A gente teve o prazerzaço de gravar esse curso com Dani, que é médica, nutróloga, e, mais uma vez, assim, e por uma incrível coincidência, ela é minha vizinha de prédio. Ela é filha de Seabra, Cacá. E é minha vizinha de prédio, e ela me desmoraliza todos os dias, porque eu vou para a academia todos os dias às 5 da manhã. Quando eu chego lá às 5 da manhã, ela já está treinando. Quando eu subo às 6, ela continua treinando. Ela corre, não sei se 21, 42, 120 quilômetros, mas ela corre muito. Então, eu me senti muito tranquilo de convidar a Dani para falar sobre pilares do estilo de vida saudável, porque eu vejo ela na prática. Inclusive, hoje eu já encontrei ela na academia, tá certo? Então, fica esse presente para quem está aqui. Acesse aí via QR Code e vamos aprender um pouquinho com Dani, que ela é clínica, ela fez residência em clínica médica, ela fez residência em otorrino, nada a ver uma coisa com a outra, e não satisfeita, ela fez uma pós-graduação, então ela conseguiu trabalhar a visão de uma formação muito mais ampla, porque ela fez medicina, ela fez 2 residências tradicionais, e não satisfeita, ela fez uma especialização. Ela fez uma pós-graduação em nutrologia lá no Einstein, e está dando show, então fica esse presente para vocês que estão aqui. Agora sim, eu me despeço, mais uma vez, obrigado.